Boa tarde, pessoal! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o método de Cramer. Essa foi uma das dúvidas, que o pessoal trouxe na nossa aula de sexta-feira. Então, se você tiver alguma coisa que gostaria que fosse explicado um pouquinho mais, que tivesse um vídeo, alguma resolução de exercício, você pode comentar, tá? Aqui no vídeo abaixo ou em qualquer um da minha página que eu vejo e elaboro um vídeo aí para que possa auxiliar no seu estudo. Galera, esse método de Cramer, ele é um pouquinho trabalhoso, mas ele não é difícil, tá? Você já vai dominar todo o esquema Cat Jump aqui, o Way of Life. Então, olha só. A partir de um sistema, certo, de equações lineares, onde eu tenho 3 incógnitas, tenho 3 equações, a gente vai, a partir de matrizes, a partir da obtenção de um determinante de matrizes, nós vamos encontrar os valores de x, y e z. O que eu quero que vocês se atentem? Para nossa montagem de matriz. Para montar é o X da questão. A resolver é mais tranquilo. Chatinho, mas tranquilo. Primeira coluna, a gente vai colocar todos os números que estão na frente do X. Segunda coluna, os números que antecedem Y. Terceira coluna, os números que antecedem Z. Como assim, Ana? Vamos chamar, por exemplo, sei lá, vamos chamar aí de matriz A. Porque Ana e eu quero, é isso aí. Na frente de x, a primeira coluna, nós temos os números 2, 3 e 5. Beleza, galera? Em frente ao y, eu tenho 3, 2 e 4. Show de bola. E em frente ao z, eu tenho 3, 5 e 2. Beleza. Ana, e esses outros números depois do igual? Esses números depois do igual, galera, é o que a gente chama de solução da nossa equação linear. Aí que vão vir uns cat jump. É assim, você tem 3 letras no teu sistema linear, então você vai ter que calcular 4 matrizes. Você tem 2 letras, você vai ter que calcular 3 matrizes. Não entendi. Você sempre vai ter que calcular uma quantidade de matrizes, certo? Adicionado de 1, ou seja, quantidade de letras mais 1 é a quantidade de matrizes que você vai calcular, ou seja, você vai calcular a matriz geralzona, que eu chamo, que é essa aqui que vem em frente ao sinal de igual. Você vai calcular uma matriz AX. Deixa eu colocar aqui, fica mais fácil. Uma matriz AY e uma matriz AZ. Vem comigo que essa é a parte principal, tá? AX. A coluna do X eu falei para vocês que é a primeira. Então, se eu estou calculando a matriz AX, eu vou repetir as demais colunas, ou seja, as colunas onde não incide a minha letra em questão. E no lugar onde eu tinha a minha coluna relativa aos valores numéricos de x, eu vou colocar os números da solução. 18, 23, 27. Essa é a minha matriz AX. Olha só, AY, essa é a matriz original. Então, no lugar da coluna de x, eu vou colocar os números, que eram 2, 3, 5. No lugar de y, eu vou substituir, porque a coluna sempre segue a ordem de x, y, z, como está aqui nossa equação linear. E a última coluna eu coloco exatamente os números da nossa matriz original. No lugar do y, eu vou colocar a solução. Olha só. É isso aqui. Agora no z, mesma coisa. Se é o z, então o que eu vou ter que alterar é a coluna referente a z. Então, na parte de x eu coloco x, exatamente os números que antecedem a letrinha x. E em y, exatamente os números que antecedem. Beleza, galera? E no lugar do meu z, eu vou colocar a minha solução. Mas o que é isso, Ana? Isso, galera, você acabou de aplicar o método de Cramer para matriz. É só isso? Sim! Claro que agora você vai ter que resolver. Você vai ter que encontrar o determinante dessa matriz, dessa e dessa. Aí nós temos um pentelinho para o final. Mas a montagem, o entendimento do que é a metodologia, o método de Cramer, é exatamente isso. É isso que você vai fazer. Aí eu pergunto para você, lá com as minhas aulas iniciais, como que a gente obtinha o determinante de uma matriz? Matriz que tem o mesmo número de linhas e de colunas. Lembra que eu falei? A partir de 3 por 3, Uma ordem 3 por 3, ou seja, uma matriz que é formada pelo mesmo número de linhas e de colunas. Nós repetimos todas as colunas com exceção da última. Então, a gente vai repetir aqui, ó. Vou fazer a primeira, as outras eu já vou colocar o resultado, porque agora a gente já está aí um pouquinho mais adiantado. Lembrando que, neste sentido, certo? A gente vai inverter
o sinal. Se a multiplicação der positiva, você vai colocar negativo. Se ela der negativa, você vai colocar positivo. E neste outro sentido, a gente vai simplesmente manter o sinal da nossa resultante da multiplicação. Então, vem comigo. 5 vezes 2, 10, vezes 3, 30. Vou fazer essa devagar, as demais eu coloco o resultado. 10, 30. Mais 30, porque é todo mundo positivo, né? Só que, nesse sentido, eu vou inverter o sinal final. Então, vai ficar menos 30. 4 vezes 5, 20, vezes 2, 40. Mais 40, mas neste sentido, eu faço a inversão de sinal. 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18. Neste sentido também, galera, eu vou colocar menos 18. Agora, aqui, vai manter o sinal que você calcular, certo, gente? Então, eu vou ficar com o quê? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, positivo. 5 vezes 5, 25, vezes 3, 75. 3 vezes 3, 9, vezes 4, 36. Resultando aí em 31. Esse é o determinante de A. Se vocês calcularem os outros determinantes, só lembrando que vocês precisam, né? Só deixar aqui indicadinho, você faz, vê se consegue conferir aí a resposta. Você vai fazer essas 6 multiplicações, certo? O determinante de AX vai dar 93, certo, galera? O determinante de AY vai dar 62, só lembrem de repetir as colunas. 62 eu escrevi 63. Beleza? E o determinante de AZ também vai dar 62. O que a gente precisa fazer para finalizar o método de Cramer? Para a gente saber, o método de Cramer é para saber quais são os valores numéricos atribuídos às nossas letras iniciais. Então, eu quero saber quem é X, eu quero saber quem é Y e quero saber quem é Z. Como é que eu faço? X vai ser o resultado da minha matriz AX, né, que eu chamei de A, dividido pela matriz original. Ou seja, qual que é o resultado da minha matriz AX? Ou seja, a matriz que no lugar da coluna eu substituí a resolução é 93. Qual que é o resultado da matriz inicial, onde é formada apenas pelos fatores numéricos de x, y e z? 31. Então, eu vou chegar na resposta que o x é 3. O y, eu vou fazer o quê? A matriz de AY dividida pela matriz original. Resultado de AY deu 62, a nossa matriz original deu 31. Isso aqui vai atribuir um valor numérico igual a 2. No z, a z dividido pelo a original. O AZ deu 62, depois você faz repetindo as colunas para conferir, tá, galera? Dividido pela matriz original. 31, então também deu 2. O resultado, né, a gente sempre coloca em termos de coordenadas, então vai ser x, y e z, vai ser igual a 3, 2 e 2. Poderia colocar assim ainda. Beleza, galera? Espero que tenham entendido. Sempre lembrando qual que é o catch jump da brincadeira. Você vai criar a quantidade de letras, vai dar a quantidade de matriz mais 1, porque você vai ter que ter a matriz inicial. Então, eu fiz a matriz inicial sem a resolução, ou seja, apenas indicando os fatores numéricos. Depois, onde eu tenho x, quero fazer a matriz x, o determinante de x. Na coluna da letra que eu estou tratando, eu substituo pela solução, que foi o que eu fiz depois para y, substituí na coluna de y, e depois para z, que eu substituí na coluna de z. Não esquecendo que os valores do determinante precisam ser ainda divididos pela matriz original para que a gente tenha exatamente o valor das nossas letras em questão. Tá? Esse é um jeito de resolver, existem outras formas de resolver, tá? Mas aí só para que tenham uma explicação do método de Cramer. Qualquer dúvida, qualquer sugestão que gostaria de um vídeo explicativo sobre outro tópico da disciplina, coloque aqui embaixo, galera, deixe seu comentário e bons estudos!